O quanto você se encoraja? O que você fala para você mesmo? Fique conosco nesse vídeo até o final e identifique formas de ser o seu principal encorajador. Eu sou Diane Moura. Eu sou Amanda Moraes. E esse é o Inteligentemente Podcast. O que você já pode introduzir sobre o tema que nós vamos falar hoje? O tema que nós vamos falar, ele é um dos temas que nós temos conversado aqui, que engloba a autoestima. Existem 4 pilares, que é o autoconceito, autoimagem, que nós já falamos. Agora nós vamos falar sobre o terceiro item da autoestima, que é nada mais, nada menos do que autorreforço. As pessoas precisam se reforçar. E aí hoje nós vamos falar um pouquinho do quanto é importante a própria pessoa se encorajar, a própria pessoa falar sobre o que ela quer, o que ela deseja sobre ser também. É muito importante esse diálogo interno. É muito comum a gente olhar para aquilo que falta em nós mesmos, mas nós temos habilidades, nós temos qualidades, nós também tivemos várias conquistas que nós precisamos reforçar de tempos em tempos para que isso nos traga aquele sabor de alegria, de vitória e que nós estamos no caminho certo. Muito bom. Esse tema é muito interessante porque, assim, muitas vezes nós temos expectativa que as pessoas nos reforcem, né? Que as pessoas nos encorajem, que as pessoas venham dizer algo sobre o nosso trabalho, sobre o nosso comportamento, receber elogios. Então, assim, qual é a importância do autorreforço? E até antes disso, o que é o reforço positivo? Qual é a importância do reforço? Você pode explicar um pouco sobre isso pra gente? Claro, vai ser um prazer, porque assim, a gente imagina um corpo, né? Vamos fazer uma metáfora aqui do físico e do emocional, do psicológico. O seu corpo, ele precisa de algumas coisas para ele se manter vivo, se manter em pé. O que a gente precisa? Precisa de oxigênio, precisa de água, precisa de descanso, dormir, comer. E fazendo uma metáfora para o nosso, uma comparação para o nosso psicológico, nós aprendemos desde muito cedo na vida escovar os dentes, tomar banho, cuidar do corpo. Mas nós precisamos também de alguns cuidados psicológicos para nos darem base para a nossa motivação, para o nosso ânimo, para que a gente avance na vida. Sim. E como a Diane aqui perguntou, às vezes a gente está esperando que isso venha dos outros, até por uma falta de habilidade nossa. Da gente aprender essa habilidade de pensar sobre aquilo que a gente está pensando, de raciocinar um pouco mais com nós mesmos. Né? Então, assim, como que a gente faria esse cuidado psicológico? Um dos cuidados que nós precisamos ter é aquilo que a gente está repetindo para a gente mesmo. Como que está o seu crítico interno? Legal. E o autorreforço, né, vem sim de uma abordagem da psicologia que a gente conhece, que é a comportamental, onde behaviorismo, para que aqueles que conhecem, né, a escola, onde o comportamento ele pode ser modificado, ele pode ser testado, ele pode ser analisado. Então, assim, Skinner, Pavlov, alguns autores, Bandura, falaram muito sobre o condicionamento, ou seja, você sempre repetir a mesma coisa e você se reforçar para aquele hábito que você quer continuar fazendo. Então, vamos supor, você quer tomar 10 dessas canecas por dia. Eu quero, vou até tomar. Então, você toma e aí vou falar assim, né? Vou estar te reforçando positivamente. Olha, Diane, já foi uma. Faltam 9, parabéns, você consegue, tá vendo? E aí na 10ª, eu sempre vou reforçando esse comportamento para que você entenda que está no caminho certo, quanto você já conseguiu, e você vai falar assim, poxa, realmente já consegui 9, por que eu não vou e tomo a 10ª? Então, cada vez vai ficando mais fácil se você é reforçado. Isso, em outras palavras, né? Porque não é a única forma da gente reforçar positivamente uma pessoa através do elogio. Mas o elogio é uma forma maravilhosa da gente se reforçar. Por isso, existem algumas técnicas aí de psicologia, onde as pessoas falam consigo mesmas no espelho, onde a pessoa, ela escreve um diário. Mas a gente vai chegar nisso um pouco mais para frente. Legal. Eu tenho que te responder mais alguma pergunta, não era? Por que Porque que é importante?
Por que que é importante? Justamente porque nós temos a tendência a olhar aquilo que falta. Legal. E quando a gente fica preso naquilo que falta, por exemplo, eu escrevo bem, mas eu não leio bem. Então eu fico, ou não tenho a letra bonita, vamos colocar esse exemplo aqui. Então eu deixo de escrever porque eu não tenho a letra bonita. Então eu fico muito presa àquele comportamento que falta, que eu não tenho. Mas se eu escrevo bem, se eu tenho um bom raciocínio, uma boa escrita, por que não reforçar isso para mim? Né? Então, assim, esse comportamento do autorreforço, ele acaba te motivando, você aprende a se motivar. Isso é importante para todo tipo de comportamento. Por exemplo, na minha área, né, trabalho bastante com saúde, obesidade, emagrecimento, compulsão alimentar, transtornos alimentares. O que que eu percebo? Quando começa a motivação 10, mas ao longo do tempo a pessoa vai perdendo essa motivação porque ela espera somente o reforço vindo de alguém ou de algo. E não, por exemplo, teve uma semana onde ela fez tudo certo, mas não perdeu uma grama. Ela se desmotiva. E aí a tendência é comer tudo aquilo que não comeu, porque falou, não fez efeito. Mas ela poderia ver o que ela conseguiu e falar assim, o que faltou para isso? E como que eu posso fazer? Deve ser um detalhe que faltou, porque eu já fiz muita coisa certa. Então, assim, a gente precisa se reforçar. Nós somos cristãs e, assim, algo que eu vejo é a manutenção, é a perseverança, é a permanência que a gente precisa para se manter encorajado. Então, o auto-reforço, ele é importante em tudo. Se você deixa, a palavra de Deus reforça a gente, né? E nos encoraja. Então, assim, se a gente deixa de ler, por exemplo, de buscar esse reforço, de repetir coisas boas para a gente mesmo, é muito comum que a gente comece a desanimar. Muito bom. Muito bom. Às vezes até o primeiro start pode vir de fora, né? De repente, que nem você falou, você vai falar para mim, olha, você tá conseguindo beber, né? Mas de repente você vai embora antes de eu conseguir completar os 10. Como que eu faço? Eu vou depender de você me ligar e falar, Diane, conseguiu? Né? Eu preciso me empoderar e ter condições de fazer isso por mim mesmo, independente de ter alguém ou alguma intervenção externa, porque nem sempre é outra pessoa, né? De repente, que nem você deu o exemplo do resultado do emagrecimento. A pessoa, até o corpo dela entender que ela tá com novos hábitos, talvez ela vai plantar, ela vai se reforçar, mas não vai ter o resultado que ela pretende de forma imediata ou na velocidade que ela esperava, né? Amanda, uma pessoa que não tem essa habilidade ou tem dificuldade de fazer isso por si mesma, ela se perde no meio do caminho? Ela começa algo e para? A gente pode dizer que as pessoas que não têm esse hábito são aquelas pessoas que começam e param? Sim, porque a nossa vida ela não é uma corrida de 100 metros. A nossa vida é uma maratona. Então, durante essa maratona, a gente vai sentir sede, a gente vai sentir fraqueza, a gente, na verdade, a gente vai sentir muitas coisas que a gente nem esperava dentro dessa maratona, porque a gente não sabe exatamente como que está o nosso organismo naquele dia, o clima, tudo aquilo pode influenciar. Eu estou fazendo aqui algumas metáforas, porque tem tudo a ver com autorreforço. Quando a gente não se reforça, quando a gente não tem esse comportamento de manutenção para com a gente mesmo, é muito mais fácil a gente deixar o caminho, o nosso objetivo pelo caminho. Excelente. Eu não consigo deixar de pensar nas crianças, né? Qual é o prejuízo para a criança que ela já não aprende isso ali na base, né? Então, é aquela criança que começa a nadar, aí não consegue pegar rápido, vê amigos fazendo mais rápido do que ela já desiste, não se sente potente para aquilo, não se sente capaz. Ou aquela criança que começa a escrever, acha sua letra muito feia, ela não consegue se sentir capaz e falar para ela mesma, não, você consegue, né? Eu falo muito para minha filha, eu falo, se outras crianças da sua idade conseguiram, você vai conseguir, do seu jeito, né, que é peculiar, mas você vai conseguir. Mas ela precisa se apropriar disso, ela precisa continuar com esse reforço.
Qual é o prejuízo que isso pode causar se arrastando da infância até a vida adulta? Nós temos a voz que nós mais vamos ouvir na vida. Nós vamos ouvir mais a nossa voz na vida do que a voz de qualquer outra pessoa. Então, assim, você precisa começar a conviver bem com você mesmo, a falar com você mesmo. Isso tem um poder enorme, porque o que você está repetindo e falando com você mesmo pode te ajudar a prosseguir. Como você falou, no caso da sua filha, você fala assim, olha, fulano conseguiu, você vai conseguir. Mas uma coisa é você falar. Outra coisa é ela interiorizar essa mensagem e depois ela pensar assim, olha, realmente, se fulano tirou a carta, eu posso tirar. Ou então, se não foi tão difícil. Ou então, não pode ser tão difícil. Eu vou conseguir. Sabe, essa mensagem para você mesmo quando não tem ninguém? E isso é uma resiliência, né? Você vê que assim, as pessoas que têm o maior número de acertos na vida são pessoas que permaneceram. São pessoas que falaram consigo mesmas, né? Imagina assim, se, por exemplo, os gênios, eles não repetissem isso para si mesmo, quais seriam as invenções que a gente teria hoje para desfrutar? Por exemplo, da luz, como que seria se eles não acreditassem nas próprias ideias e não repetissem para si mesmo? Porque falar assim, Gigiane, aqui entre nós tem um vidro. Ninguém está vendo esse vidro, mas a pessoa acreditou que tem um vidro. Então, ela precisou acreditar em algo que não estava existindo, que ninguém estava vendo, para que ela pudesse materializar aquilo que ela acreditava e trouxesse aquilo à existência. Então, assim, é muito interessante a gente perceber esse auto-reforço, essa insistência, essa manutenção, que são as pessoas que conseguem mais resultados, seja aquele que quer ficar milionário hoje em dia, né? Você vê muitas essas propagandas de segredo de sucesso. Você vê, não adianta nada a pessoa começar a 1000 por hora, mas depois de um mês perder tudo, né? Porque ela não manteve aquilo. Muito legal isso que você está falando, Amanda. Nossa, muito bonito, né? De pensar que a voz que a gente vai mais ouvir é a nossa própria voz na nossa cabeça. Você sabe que essa semana eu escrevi um texto lá no Instagram sobre depressão e eu coloquei algumas frases que eu escuto muito dos pacientes que você deve ouvir. Que assim, é um inferno dentro da minha cabeça. Você não sabe a bagunça que é a minha cabeça. E ouvir você dizendo isso, eu penso assim, a nossa cabeça ela tem muitas vozes, né? Tem a voz da cultura, tem a voz da família, a voz dos amigos, tem a nossa própria voz, tem a voz de Deus. E identificar que a nossa voz é a voz que sempre vai estar conosco quando as outras se silenciarem, isso é muito importante. Né? É muito importante e pode mudar a vida de quem está ouvindo isso. Porque assim, quando a pessoa se sentir sozinha, é ela com ela mesmo. E eu queria saber assim, Amanda, pensando nisso que você falou que é tão potente, né? Quanto nós somos protagonistas, o que fica para a pessoa que não consegue mudar essa rotação, né? A pessoa que já identifica, por exemplo, essas que falam, minha cabeça é uma bagunça, eu não suporto ouvir minha voz interna, né? Quais são os sentimentos das pessoas que não conseguem fazer esse auto-reforço de forma positiva, né? De falar, sim, eu posso, sim, eu vou ficar bem, sim, eu consigo. Quais são os sentimentos mais comuns dessas pessoas? Primeiramente, eu percebo, assim, alguns sentimentos mais latentes, né? Um deles é a culpa, porque a pessoa que vive presa pelo sentimento de culpa, ela não consegue ir para frente. Né? Então, assim, ela dá um passo para frente e dá 2 passos para trás, porque ela se sente culpada, ela volta para alguma situação do passado. E quando a gente está falando de reforço do positivo, a pessoa que se sente culpada, ela tem uma tendência a reforçar aquilo que não está bom, porque ela enxerga, ela se sente culpada por muitas coisas. Então ela fala assim, se eu não tivesse mudado de cidade, isso não teria acontecido. Se os meus pais não fossem dessa forma, não tivessem falado isso para mim lá na infância, se eu nascesse numa família estruturada,
se eu tivesse filha mais velha, enfim, a pessoa ela tem a tendência a culpabilizar, né? Culpar, na verdade, tudo e todos. Não é nem por mal, isso acaba sendo um vício da fala e do sentimento. Então, assim, é muito importante a pessoa começar a se reforçar as conquistas que ela teve na vida. Como assim? A sua vida foi só fracassos? Não, tiveram também coisas positivas. O que aconteceu de positivo na sua vida? Eu fico imaginando assim, o nosso maior exemplo disso é Jesus, né? De ele estar reforçando para ele mesmo o porquê que ele veio, a missão que ele veio, e até mesmo quando os outros o deixaram, praticamente ele foi até o final. E eu fico imaginando quantos sentimentos ruins poderiam ter brotado de pelo menos os 3 anos de ministério que ele teve, né? E assim, o quanto isso podia ter afetado, né? Por exemplo, assim, olha, eles estão acreditando em tudo, menos em mim. Eles não me ouvem. Eles não me ouvem. As pessoas estão fazendo tudo contra mim, eu não sou culpado. As pessoas, então assim, eu vim para ajudar e ninguém está querendo receber ajuda. Ninguém está querendo, tipo, eles não estão me ouvindo. E assim, imagina quantas coisas que poderiam brotar no sentimento dele se ele não reafirmasse a palavra. E assim, como nós precisamos reafirmar a palavra para nós mesmos. A palavra positiva, a palavra que veio para mudar de vida. Como esse auto-reforço, ele está ligado diretamente à construção da identidade. Perfeito. Né? Porque, usando o exemplo que você está trazendo de Jesus, ele se reforçava a partir de saber quem ele era. Exato, né? exato. E aí vem um combo muito interessante, que é o que a gente estava até falando nos bastidores, né? A importância da base do psiquismo, né? Que é a identidade, que é a autoestima, que é o autoconhecimento. Né? Então você vai reforçar o quê? O que você conhece de bom em você. E isso fortalece sua autoestima e fortalece o que você sabe a seu respeito. Olha como tudo está muito junto. E do contrário, a pessoa vai se ver como vítima. Uhum. Porque se a pessoa começar a focar em tudo aquilo que ela já teve de sofrimento na vida, ela vai ficar mal. Uhum. Ela não precisa fazer outro esforço, somente o mental e repetir para si mesmo. Eu já sofri por isso, sofri por aquilo, sofri por aquilo, sofri por aquilo. Quando você vê, você tá com o ombro para frente, cabeça para baixo e você tá se vitimizando, falando assim, nossa, mas a fulana não sofreu assim, nossa, mas tiveram mais oportunidades. Sabe? E essa resiliência em relação ao posicionamento não é desvalorizando a dor da pessoa, né? Talvez quem esteja nos ouvindo possa estar pensando, não, mas você não viveu a minha vida, né? Você pode estar me julgando, mas não é. Eu sempre, quando converso com meus pacientes, acredito que você também, eu sempre coloco, olha, eu entendo, né? Eu não consigo nem imaginar a proporção da dor, do sofrimento, mas é importante a resiliência, é importante você ver o quanto você é importante, o quanto você é especial. Sim, o que eu gostaria mesmo, Digiane, é que as pessoas tentassem. Porque, assim, de verdade, o que eu percebo? Nós nos colocamos também, enquanto seres humanos, assim, nessa postura também, que não é fácil, não é verdade? Nós não somos positivas todos os dias, nós treinamos para que isso aconteça conosco, porque também existe uma tendência da gente ver, o ser humano ver o outro assim, essa pessoa é assim, mas já é o jeito dela, é a personalidade dela, eu não fácil essa para personalidade, ou então ela teve uma família estruturada, eu não tive, a gente sempre vai justificar, mas o que eu quero dizer é que assim, se nós aprendermos essa chave, se nós aprendermos hoje em dia, eu acho que a gente fica muito preso, como a gente estava conversando aqui, antes desse podcast de hoje, sobre os transtornos. A gente fica muito preso em perceber, eu tenho aquilo. Não, isso aqui se encaixa comigo. Nossa, eu já identifiquei várias pessoas que têm esses tipos de transtornos. A curiosidade pelos transtornos que trazem muito mal, né? Narcisista, psicopata. Quantos documentários, quantas séries a gente estava conversando sobre isso e como as pessoas se interessam, né? Exato, isso instiga, né? A curiosidade, porque aí começa a identificar, né? Nossa, mas a fulana tá assim, outro já percebi, eu trabalho com uma pessoa assim, e aí eu tenho medo, o que fazer e tal. Só que assim, gente, é aquela coisa, se cada um cuidar da própria vida bem,
É verdade. Tem muitas coisas que nós não conseguimos interferir na vida de outras pessoas. Até mesmo querendo ajudar, até mesmo sendo psicólogas, nós temos os nossos limites. Mas nós sabemos de uma coisa, que quando nós começamos a fazer por nós mesmos, seja o autocuidado, seja o jeito que você fala com você mesma, isso sem egoísmo, a gente não está aqui super valorizando, falando assim, se ame ao extremo, você em primeiro, segundo, terceiro lugar, não é isso. Todos os lugares são seus. Todos os lugares são seus e depois você deixa lá o último para alguém. Não, não é nada disso. A questão aqui é assim, para você ter um amor próprio com equilíbrio, você precisa falar com você mesmo. Uhum. Você precisa repetir palavras boas para você mesmo. Porque independente, eu sempre falo essa frase aqui, independente do que aconteceu com você na vida, é importante o que você faz com o que aconteceu com você. O que você está fazendo, o que você está repetindo, né, para você mesmo. E a sua voz, mais uma vez, é a voz que você vai mais ouvir durante a vida inteira. Excelente, Amanda. A gente agora vai compartilhar dicas úteis, práticas. O que a gente pode falar para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, para que elas melhorem esse relacionamento de auto-reforço? Isso que nós estamos falando aqui é básico para a saúde mental. Então, assim, o que é a definição de saúde? É o bem-estar, né? Completo, físico, psíquico e social. Então, assim, e a gente também coloca o espiritual, porque a gente sabe da importância disso. Mas vamos lá. Nós sabemos que na nossa vida, os relacionamentos são onde nós temos as nossas maiores alegrias e as nossas maiores tristezas também. Se você tem um relacionamento bom com você mesmo, você já é um privilegiado. Verdade. Certo? Então, assim, comece a cultivar um relacionamento com você mesmo. Como que você pode fazer isso? Por exemplo, eu tenho até um hábito, até posso falar disso, não tinha esse hábito anteriormente. Eu acho que cada vez eu vou mudando o meu comportamento, qual é o tipo de hábito que eu vou construir, porque eu sou uma pessoa que gosta de mudanças. Mas, uma coisa que eu faço, eu fiz os atendimentos da semana e tudo, e eu tiro ali um momento para eu estar sozinha. Seja tomar um café comigo, seja estar sozinha no meu quarto, seja estar sozinha aqui no consultório. Eu também tenho os meus momentos de meditação todos os dias de manhã. Isso traz uma força, né, enorme, porque quando eu não faço, eu percebo realmente que não é a mesma coisa no dia. Não tem nada a ver com superstição, com aquela coisa de... Mas alguma coisa eu não me conectei. Internamente. Não me conectei comigo mesmo. Então, a gente tem vivido a era da informação, onde as pessoas têm várias informações, um bombardeio enorme de informações todos os dias, mas que a gente não elabora essas informações. Então, esse momento de você parar com você mesma é a primeira dica. Ouvir a sua própria voz no meio dessa barulheira, né? E aí você pode ir ao cinema sozinha. Você não precisa, na verdade, só parar e ficar meditando. Pode ser também que a meditação seja uma forma, mas você pode escrever um diário, colocar ali para fora o que você está pensando. Então, tem um momento sozinho. Isso é algo bom para a sua autonomia, algo bom. Na verdade, isso vai ajudar até com quem você se relaciona. Porque você vai se ajudar e se ajudando, você ajuda os outros a se relacionarem com você. A segunda coisa é o que você gosta. Você gosta de tomar um café? Você gosta de escrever no computador, escrever um diário? Você gosta de viajar sozinha? O que você gosta de fazer? E assim, o nosso gosto ele também vai mudando com o tempo. O que você gostaria de fazer sozinha? Você consegue suportar a sua presença? Porque muita gente não consegue suportar e lidar com o silêncio e a sua presença. Então, assim, o segundo ponto é você perceber o que você gostaria de fazer sozinha.
Né? Que mais? Você pensa, por exemplo, você está falando sobre tempo, escrevendo, ou fazendo um diário, ou tomando café. Será que a pessoa que busca aprender a fazer esse auto-reforço, cada vez de uma forma mais assertiva, como você falou, acredito que o amadurecimento também nos ajuda a fazer isso, né? Existe alguma regra de ouro que você acha que pode, né? Faça isso aqui que vai te ajudar a se auto-reforçar. Ou não, cada um vai encontrar o seu próprio caminho para o auto-reforço. Na verdade, se a pessoa quer se reforçar, ela vai ter que falar com ela. Então, assim, para ela falar com ela, o que ela está cheia? Ela está cheia de informações, de reclamações, de coisas que não são legais. Por exemplo, noticiários de acidentes, de assaltos. Do que ela está cheia? Do que ela está se enchendo? Então, quando ela vai procurar se reforçar, nada vai fazer sentido. Se ela só está cheia de pensamentos ruins, de notícias ruins, como que ela vai se reforçar? Né? Então, assim, ela vai precisar ler coisas boas, assistir coisas boas. Quando você, gente, uma pessoa perguntou para mim assim, Amanda, fulano, né, falou para mim que não vê aquela série, nem começou a assistir, porque aquela série mexe muito com ele, né? O tema e tal da série, já ouviu falar. Falei, tudo bem, perfeito. Eu faço isso quando eu tô começando a assistir algo que eu tô vendo que não tá me fazendo bem, eu tiro. Eu nem perco o meu tempo. Às vezes até fico mais um pouquinho para ver se realmente, eu falo assim, não vou perder meu tempo com isso. Então, assim, naquilo que nós estamos gastando o nosso tempo, é o que a gente vai se reforçar. Se você está gastando o seu tempo com aquilo que não presta, que conteúdo bom vai ter? Você vai falar coisas para você que você nem sabe o que falar para você, né? Aí vai ficar aquela coisa assim, como se fosse como se fosse um mantra, né? Por exemplo, você vai memorizar, eu sou linda, sou linda, sou linda, e daqui a pouco você se acha feia. Se acha feia, ouve falar sobre coisas ruins, sobre você se compara. Violência urbana, né? Como que você vai separar um tempo para caminhar na praia se você tá com medo de assaltos, porque você viu na TV, né? O tempo todo, deixou lá naqueles canais que, né? Programas que a gente sabe até os nomes, né? E aí você fala, não vou sair, né? Vai se proteger. Como que eu vou fazer para me expor? Muitas vezes acontece isso com a gente, né? Eu acho que precisa ter um bom filtro do que a gente coloca para dentro dos nossos corações e das nossas mentes, né? Ainda mais hoje em dia, né? Porque nós somos bombardeados aí com excesso. Saiu um artigo interessante dentro da área que eu trabalho, falando sobre o esforço daquelas pessoas que não estão seguindo o comportamento obesogênico. Então, assim, quando você vai a certas lojas, mercados, parece que os produtos alimentícios, eles caem em você, né? Eles estão ali, você só esbarra e pega, porque é muito fácil ter acesso a eles. E as pessoas que estão fazendo um esforço para não viver dessa forma, estão tendo muita melhora de saúde. Então, assim, nós precisamos fazer um esforço para que a gente não siga o fluxo por completo. Porque é impossível a gente não ser influenciado pelo contexto que a gente vive, mas nós não precisamos ser influenciados em tudo o tempo todo. Perfeito, Amanda. Estamos chegando à reta final desse episódio. Eu queria saber se você tem mais alguma colocação, uma consideração final, algo que você pode falar para as pessoas para que elas se sintam potentes, responsáveis por esse reforço, esse auto-reforço que é tão fundamental para a saúde mental e para as realizações da vida. Vamos lá, quero sim. Você é seu maior encorajador. As pessoas podem te motivar, podem te reconhecer, mas se você mesmo não se reconhecer, não se incentivar, não ter palavras positivas, palavras boas que vão te ajudar para você mesmo, fica complicado.
né? Isso qualquer pessoa de qualquer idade. Eu quero deixar aqui essa mensagem para que seja um incentivo para que você se sinta encorajado que você pode, você consegue, você merece fazer isso por você. Mesmo que você não se sinta merecedor ou tenha escutado muitas palavras ruins, né, sobre você mesmo, você pode trocar esse disco e começar a repetir para você palavras positivas, começar a interiorizar mensagens boas que vão te ajudar. Isso faz uma diferença enorme na sua vida. Pode ter certeza que isso vai fazer diferença na sua vida. Muito bom, Amanda. Se você ficou até o final com a gente, comente o que você achou, o que você aprendeu, quais foram os insights que você teve. Isso é muito importante para a gente. Ajuda no nosso auto-reforço. Sim. Vocês reforçam dali e a gente continua se auto-reforçando para continuar esse trabalho. É importante também que vocês compartilhem esse conteúdo. Eu tenho certeza que assim como te ajudou, fez você pensar sobre várias coisas, vai ajudar os seus amigos, seus familiares. Então a gente está junto nisso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal.